Boa noite a todos, boa noite a você, internauta, que nos acompanha nessa jornada de 40 dias de oração. Sejam todos bem-vindos. Convidamos a todos para nesta noite, neste início de sábado, louvarmos ao nosso Deus e também convidamos ao nosso Espírito Santo para que esteja aqui nos abençoando. Neste momento, nós vamos, ao sinal da equipe de louvor, entoar o hino Canção da Vida, de número 477 do Inário. A gente louvar nosso Deus. Nós vamos cantar com todo entusiasmo, vaso de honra, que nós possamos também te cantar com o coração e a alma neste momento. Que todos se coloquem em pé para que nós possamos cantar esse hino. Senhor,
o Salmo 46, um salmo muito conhecido de todos nós. Começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, o que? Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus, a promessa de Deus não é de que nós não enfrentaremos tempestades, turbulências. A promessa de Deus é ser o nosso socorro, o socorro bem presente, é tirar de nós o medo. E temos muitos motivos para agradecer a Deus por sua presença em nossa vida, nesta semana que estamos terminando, e já estamos nas horas do sábado. Como é bom podermos adorar o Senhor. Nesse momento, assim que nós começarmos a cantar, se você quer agradecer ao Senhor, se você quer se unir em oração, numa oração especial, venha aqui à frente para juntos clamar ao Senhor. Grande Deus e Pai Celestial,
Damos-te graças pela semana que tivemos, por cada dia, cada hora, cada minuto e segundo de nossa vida ao longo dessa semana. Nossa vida é um milagre e nós louvamos pelo privilégio que nos dás de vivermos para um propósito. E nessa noite aqui estamos diante de Ti para oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, mas também para ouvir a Tua palavra. Queremos receber as Tuas orientações, queremos nos assentar aos Teus pés nessa noite para ouvirmos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Ó Senhor, reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, pedimos-te que Tu nos aceites, que Tu nos perdoes e que Tu transformes a nossa vida. Olha para cada um de Teus filhos aqui, na igreja de Vila Matilde, mas também em outras cidades, esses nossos queridos irmãos que nos acompanham, que estão conosco nos mais diferentes lugares, aqui no Brasil e fora do Brasil. Dá uma bênção para cada um destes Teus filhos, Senhor. O Senhor sabe qual é esta bênção que mais necessitamos, mas que o Senhor possa também nos dar uma medida do Teu Espírito Santo, para que possamos ver a luz dos Teus olhos, e que assim, Senhor, olhando para Ti, contemplando, sejamos transformados. Senhor, abençoa aqueles que sofrem entre nós, aqueles que estão enfermos entre nós, Senhor, aqueles que enfrentam tribulações as mais diversas, desafios imensos. Talvez há entre nós pessoas que estejam a ponto de desanimar, mas não permite que elas desanimem, Senhor. Que elas sintam nesta noite a Tua presença, o Teu conforto, a força que só Tu podes dar, Senhor. De tal maneira que nessa noite todos sejamos reavivados pela Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, sê com o Teu servo, pastor Dermival dos Reis, ao transmitir a palavra cantada e falada, que ele seja realmente o Teu porta-voz, e que esta mensagem que o Senhor já tem reservado, ela possa vir ao encontro dos nossos mais profundos anseios. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus queridos, estamos no 13º dia de nossa jornada. Essa é uma jornada muito emocionante, é uma jornada maravilhosa, e eu quero dizer a você que você é um vencedor, amém? Temos amigos conosco desde o primeiro dia. Eu vejo aqui pessoas que não perderam uma noite, nem um dia. E sabemos de pessoas que estão conosco pela internet que também não perdem. Essas pessoas estão em busca de uma bênção especial. Deus é um Deus que nos ama como um pai, né? Você tem filho, você que tem filho sabe como é o seu amor pelo seu filho. E se você pudesse, você daria tudo para o seu filho. Tudo do melhor. Assim também é Deus conosco. E certamente, se você quer algo, e é algo que Deus aprova, o nosso pensamento tem que estar em sintonia com Deus, não é mesmo? Como nós já estudamos aqui, o apóstolo Tiago diz que nós às vezes oramos e não recebemos porque pedimos mal. Avalie bem qual é a bênção que você está pedindo ao longo dessa jornada, ok? Continue participando das leituras diárias. Creio que temos ainda algum material, alguma apostila que temos ainda, né?
Temos algumas ainda, temos poucas, mas temos. Aqueles que quiserem, podem falar com a Eliane. Os momentos seguintes agora estão com o pastor Denival. Que Deus o abençoe, pastor. É um privilégio estar com vocês aqui neste momento tão especial. E você que nos acompanha pela internet, eu até dei uma olhadinha lá no link e que foi me passado pelo pastor Judson, e muito interessante. Imagine, fica tudo isso guardado aí para quem quiser rever, né? Rever aquilo que foi, aquilo que aconteceu aqui na igreja durante esses, e que ainda vai acontecer, né? Mas mais adiante você vai ver aquilo que aconteceu. Você pode acessar e reviver tudo aquilo. Como Deus é bom. Eu acho que você que está nos assistindo pela internet pode dizer a mesma coisa que disseram aqui. Amém. Deus é muito bom. E eu vou cantar um hino e eu fico pensando até naquele ambiente em que estivemos aqui, como estamos hoje aqui, e sabendo que nós estaremos aqui todas as 40 noites. Fiquei pensando como será o céu, né? Como será, hein? Aquele lugar que Deus preparou para nós. Às vezes a gente diz que Deus está preparando, mas Ele já preparou. De vez em quando Ele vai lá dar uma conferida se está tudo ok, né? Usando expressões humanas, né? Usando expressões humanas. Eu vou cantar um hino que fala um pouquinho sobre como será aquele dia maravilhoso. Eu espero que você tenha essa mesma expectativa que o pastor Jader colocou nessa música muito conhecida. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal. Tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando eu olhar prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão, quando encontrar anjos com harpas enchendo o ar com sons de louvor, vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a
pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou. Amém? Quão maravilhoso será aquele dia. Eu li isso, e você já deve ter lido também. E quando formos ao céu, teremos 3 surpresas. 3. A primeira delas, a ditosa percepção de que nós estamos salvos e que vamos viver eternamente sem dor, sem morte, sem nada. Já pensou o que é isso? De repente você se belisca, né? Diz assim, nossa, uau, agora é para sempre. E a outra percepção já não é tão boa. A outra diz assim que nós lá não veremos aquelas pessoas que tínhamos certeza que eles tinham lá uma poltrona, uma cadeira reservada só para eles. Não, esse vai estar lá. Esse está no livro de Deus, desde agora. E a gente não vai encontrar lá pessoas assim. Triste, né? Mas há uma outra surpresa interessante. É de que lá a gente vai encontrar pessoas que a gente julgava nunca estivessem lá, nunca estariam lá. Por exemplo, imagine Estevão, quando vai aos céus e de repente ele olha para um homem mais baixinho, né? Lembram disso? Esse homem mais baixinho era Saulo e agora é o quê? Paulo. Ele vai olhar e vai dizer assim, nossa, ele aqui também? Né? Afinal, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, né? Consentindo na morte de Estevão. Então, são as surpresas que um dia teremos lá. Quão maravilhoso será esse lugar que Deus está preparando para nós. Eu quero agora sair um pouquinho e seguir o tema dessa noite. Ontem eu terminei falando sobre o fato de que alguns às vezes pensam que Deus está meio perdido. Até por tudo aquilo que acontece no planeta Terra, a gente não tem explicação, onde o mal, a maldade prevalece, a injustiça prevalece, e os bons estão sendo mortos. Parece que Deus não vê, não sente aqueles que estão sofrendo em angústia, estão doentes, aos milhares, os hospitais por aí. Parece que Deus está perdido, está muito distante. E a gente viu que quem está perdido é quem? Somos nós. E é Deus que vai atrás do homem desde o começo. Deus vai ao jardim e pergunta, onde estás? Qual a nossa necessidade? É deixar que esse Deus nos alcance e dê plenitude à nossa vida. E eu quero, nessa noite, avançar um pouquinho mais nesse tema. E eu quero usar o exemplo de uma mulher. Aliás, essa é uma história que eu gosto muito. Eu não vou ler toda a história, vocês a conhecem muito bem. E quem estiver na internet e quiser agora abrir a palavra, poderá fazê-lo
E até depois, no Evangelho de João, capítulo 4. É interessante que no capítulo 3 do Evangelho de João nós temos a história de um homem sábio, de alta posição, chamado Nicodemos. Jesus se encontra para ele, olha nos olhos de Nicodemos e diz assim: você precisa nascer de novo. No capítulo 4 nós temos uma coisa óbvia, né? Nós temos uma coisa óbvia no capítulo 4. É uma mulher samaritana pecadora. Jesus não precisou dizer para ela que ela precisava nascer de novo. Mas vamos dar uma olhadinha no capítulo 4. O verso 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E eu quero ler agora aquele texto que está lá mais perto do final. E vamos encontrar aqui, verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu acho uma história fantástica. Eu me criei e ali vivi até os meus 19 anos de idade, até deixar aquele lugar e vir para São Paulo estudar, fazer o curso de teologia. Os meus pais me levaram para lá, eu me lembro que eu era bem pequeno, deveria ter 4 anos de idade, foi a nossa última mudança até os 19. E eu me lembro que eles me jogaram perto de uma pequena figueira que produzia figos, e até hoje eu sinto o sabor dos figos que a minha mãe fazia. Hoje em dia, figo é uma preciosidade, a gente come 2 ou 3 pedaços. Eu era garota, minha mãe fazia bastante figos, e eu comia como quem come feijão, né? Coloca feijão e arroz no prato, assim eu comia figos. Corria muito para todo lado, né? Eu me lembro disso até hoje. Mas o sul do nosso país, o Rio Grande do Sul, ele tem um clima semiárido, por incrível que pareça. E em algumas épocas do ano não chove direito lá. E eu me lembro em algumas ocasiões, o meu pai teve que abrir um caminho até o rio para que o gado bebesse a água do rio. E lá em casa nós tínhamos um poço. Até hoje eu sinto o sabor daquela água, daquele poço que não existe mais. Às vezes, quando havia muita seca, aquela fonte do poço secava, mas nós tínhamos a mais ou menos 150, 200 metros de casa uma fonte perene. Nunca vi faltar água lá. Um pouquinho de árvores, era nas terras do vizinho, mas era um campo, e nós íamos até lá para buscar água. Muitas vezes eu fui lá então, tomava com todo o cuidado daquela água fresquinha. É claro, não tinha nenhum preparo, né? Ninguém se preocupou com dengue, com chikungunya, com zika, né? Com o nosso mosquito aí, que já é nosso, né? O Aedes aegypti, infelizmente. A gente não tinha preocupação, nunca nos aconteceu nada. A gente tomava daquela água fresquinha junto à fonte. E é claro que a gente não gostava de buscar água lá, ao meio-dia, aquele sol a pino judia. E lá no sul, quando é muito quente, ferve mesmo, ferve. Então, a gente busca água nas horas, né, onde o sol é mais ameno. Muitas vezes a gente foi buscar água lá. E eu fico olhando a história dessa mulher que ia longe para buscar água. Ela foi buscar água ao meio-dia. A gente já sabe, ela não queria encontrar com ninguém. Aquela mulher estava, na verdade, fugindo de tudo e de todos. Ela, quando olhava para as pessoas, ela imaginava o que as pessoas estavam pensando dela.
E é sempre assim. A gente sempre pensa que os outros estão pensando pior do que é aquilo que a gente já sabe. A gente olha nos olhos dos outros a condenação. Aquela mulher fugia. A história do homem é mais ou menos essa. Nós estamos sempre fugindo. Estamos sempre nos encrencando, sempre fugindo. Aquela mulher vai até o poço de Jacó. É uma história lá no passado, né? Se vocês olharem numa concordância, vão descobrir muitas histórias com respeito a esse poço, em muitas ocasiões. Agora, ela chega junto àquele poço. Quem está lá? Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado e com sede. Incrível, né? Jesus tornou-se carne. Tornou-se um ser humano. E habitou entre nós. E enfrentou as mesmas situações que nós enfrentamos. Por isso que a gente vê Jesus dormindo no barco. Estava cansado mesmo. Jesus não era só Deus, ele era também homem. E por isso se cansava, dormia num barco. Agora estava com sede, ficou ali junto daquele poço. E os seus discípulos foram até a cidade. Ele ficou ali. A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por aquele lugar. Jesus nunca vai a qualquer lugar sem propósito. Ele sempre tem um propósito. Pode parecer até que é acaso. O acaso, aquilo que nós julgamos acaso, é a providência de Deus operando. Os milagres que Deus faz em silêncio são os milagres do acaso. Ele estava ali esperando para salvar uma pessoa, uma mulher. Que incrível. Eu falei ontem, Jesus nunca fracassa na busca. Ele vai atrás e ele nunca fracassa. Assim como o pastor, o contar do pastor não é até 99, mas é até que eu encontre a última ovelha. Ele contou até 99 e agora o contar dele é até que eu ache. Assim é Jesus. A nossa vida pode estar mais complicada. Quanto pior ela for, mais pronto está Jesus para nos atender. Quanto pior formos, mais Jesus pode nos atender. E Jesus agora está ao lado daquela mulher. É incrível, né? Uma mulher pecadora. Os judeus e samaritanos não se davam bem, agora um problema. E aquela mulher olha para isso e vê preconceito. Ela olhou e viu um homem, a minha vida está complicada, é judeu ainda. O preconceito era tão latente naquele tempo quanto é hoje. A nossa natureza é uma natureza preconceituosa. Nós somos assim. Mas Jesus sempre tem a palavra certa no tempo certo. Ele toca a nossa vida exatamente no ponto certo. Vocês já viram aquele mecânico que você chega com um carro meio complicado? Aqui temos alguém o Mário, né? O irmão Mário conhece. Você chega ali e ele vai ao ponto certo, toca naquele ponto. Este é o problema. Jesus precisava agora de uma chave para escancarar o coração daquela mulher. Ela foi protegida, ela se protegeu. Igual algumas tartarugas, alguns bichinhos por aí que eles ficam, né? Eles se escondem dentro da sua carapaça. Ela procurou se esconder. Mas Jesus, de saída, desarmou-a completamente. Jesus tinha a chave do ponto certo. Incrível, né? Uma mulher vazia, solitária. O pecado nos faz solitários, vazios, sem sentido para a nossa vida. O homem sem Deus, ele é vazio. O ser humano sem Deus é vazio, necessitado, constantemente necessitado. E tudo que ele busca, continua deixando o carente e necessitado. Alguns vão para as drogas, vão para uma porção de coisas, jogos,
É a tentativa desenfreada de encontrar sentido para a vida. Aquela mulher buscava sentido para a sua vida. Interessante que agora Jesus se aproxima daquela mulher e diz assim: mulher, dá-me desta água para eu beber. Ela nunca esperaria que um judeu pudesse fazer esse tipo de solicitação. Verdade é que no Oriente, dar água a alguém é um ato de gentileza, é uma obrigação. Mas ele era um judeu, era um homem. Aquele homem falando com aquela mulher, como? Quando os discípulos chegaram, eles viram Jesus falando com aquela mulher e ficaram assustados. Eu não sei o que eu faria nessa hora, não sei o que você, pastor, faria numa hora como essa, porque a gente tem que proteger a reputação, não tem não? Eu li um livro com o título Jesus que eu nunca conheci. E alguns capítulos desse livro, o que Jesus fazia? Jesus, como mestre, tinha seguidores, homens humildes, incultos. E ainda acima disso, tinha mulheres que o seguiam. Um bom mestre, um mestre respeitável, não deveria ser seguido por mulheres. E agora conversando com a mulher, e ainda samaritana. Não dá para ir muito longe nessa história, a gente já sabe que ela estava solitária, cansada, triste, uma vida rotineira. Ela ia todos os dias àquele lugar, fora da hora. A rotina dela, buscar água, levava para casa. No outro dia era a mesma história. Uma vida rotineira. A nossa vida é uma constante rotina, a menos que nos encontremos com o mestre da Galileia. Você só vai sorrir de verdade, só vai ter sentido para a sua vida quando você encontrar com o mestre da Galileia. Somente aí vai ter sentido. A rotina daquela mulher naquele dia foi interrompida. Que coisa, né? Você vai preparado para uma coisa, de repente muda tudo. É como se você estava fazendo uma viagem, né? Alguns meses atrás, um pastor contou para mim, ele vai sempre para o sul, e ele vai lá para quase a divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, lá para os lados de Alegrete. É lá na minha terra, mas minha terra é Rio Grande do Sul, mas eu me criei bem distante de lá, uns 400 quilômetros de lá. E ele disse: olha, eu saio de carro aqui, em 2 dias estou lá. Digo: puxa, mas você vai direto, quase direto? Vou. Não, eu viajo à noite também, mas é perigoso. Eu vou por um caminho, não tem... Digo: mas é muito deserto, não tem trânsito lá, não é perigoso? E aí depois eu soube que no caminho ele teve problemas no seu carro. E a sua rotina, o seu plano, né, de viagem, todo ele foi interrompido, ele teve que consertar o carro. Complicado, né? Muito complicado. Naquele dia, a rotina daquela mulher foi quebrada. Completamente quebrada. Ela era apegada àquele balde. Como hoje, jovens e muitos de nós somos apegados a um celular, a um tablet. Alguns dizem que aqueles que têm até medo de não ter perto de si um celular, um tablet, eles são nemofóbicos. Tem fobia de estar sem celular. Ontem deu um probleminha no celular da minha esposa, ela já me telefonou: olha, tem um problema no celular aqui. O que foi? Ela estava assustada. Nós já nos acostumamos com esse bichinho aqui, pequenininho, meio... quadradinho, né? Não é bem quadrado, é um retangular, um retângulo. Já nos acostumamos. E sem ele, o que será da nossa vida? Aquela mulher tinha a companhia de um balde. Ela levava vazio e trazia água. Mas ela ia e voltava, todos os dias. Todos os dias alguma coisa estava faltando para ela. Está faltando alguma coisa para você?
Para alguns é assim, está faltando alguma coisa, eles vão no bar na esquina, tomam, e no outro dia eles vêm de novo para o bar da esquina e estão lá tomando de novo. Outros estão ali, estão só esperando o fim de semana chegar, porque daí eles vão para as baladas, eles se divertem, e alguns se matam de maneira estúpida. Vocês já viram por aí? Uma vez eu vi um moço, 7 horas da manhã. Ele estava vindo da balada e ele passou com o seu carro, já estava meio dormido, né? Depois de beber muito álcool, muita coisa, ele atravessou o farol vermelho. E ele bateu no carro de um moço que trabalhava lá na Associação Paulistana, bateu, e aí se desgovernou. E quão triste foi ver o que tinha acontecido. O seu carro atravessou, estava em alta velocidade, ele bateu num tipo de uma mureta que havia, ele saiu da pista, uma mureta de concreto, ele bateu ali. E ali ele ficou. Ali ele morreu, dessa maneira, melancólica, triste, trágica. E todos os fins de semana eles vão atrás de novo, eles querem, como aquela mulher, encher o seu balde, o seu cântaro. Mas no outro dia tem que voltar, na próxima semana de novo, no meio da semana quem sabe também. Esse vazio precisa ser preenchido. Mas agora há alguma coisa que interrompe aquela rotina. É incrível, não? Vocês conhecem a história quando Jesus começa a revelar o que estava acontecendo na vida dela? E ela fica assim, mas como? Ele sabe tudo a meu respeito. E ela percebe que estava se encontrando com um homem diferente. Mais que homem. Ela estava em frente do próprio Messias, do seu Salvador. E ela deixa agora o seu cântaro. E ela corre. Eu gosto daquele texto que fala que ela deixou o cântaro ali, o cântaro vazio. Ela corre e vai aos seus amigos e disse: olha, eu encontrei alguém, ele falou tudo sobre mim. Será que ele não é o Messias? Ele conhece tudo acerca da minha natureza, acerca da minha vida. Não é ele o Messias? E as pessoas vão atrás dela. E a Bíblia termina dizendo que finalmente eles disseram assim: olha, agora nós mesmos estamos vendo. Não é só por aquilo que você fala, nós estamos vendo quem ele é. Mas o fantástico é aquele cântaro vazio. Ela não precisava mais dele. Ela havia se encontrado com alguém que dera plenitude à sua vida. O bonito da história é o seguinte: quando ela chegou, Jesus pediu água para ela. Mas à medida em que aquele diálogo se avançava, quem é que oferece água para aquela mulher? Jesus. É Jesus que oferece. O que ela precisava, Jesus está oferecendo. Ele inverte a situação imediatamente. Mulher, eu tenho de uma água que se você beber nunca mais terá sede. Você e eu em nossa vida precisamos mais e mais correr para Jesus. Ele é tudo que você e eu precisamos. Eu fico pensando naquele cântaro que ficou vazio, que perdeu sentido. Não tinha mais nenhum significado para ela. Os capítulos obscuros de sua vida não eram mais importantes, não mais machucavam ela, porque ela havia encontrado o seu Salvador pessoal. Quão maravilhoso é lermos essas histórias na palavra de Deus, quão maravilhoso é termos comunhão. A história dessa mulher me deixa emocionado ao ver que, de uma mulher pecadora, 5 maridos, uma vida completamente atrapalhada. Aos olhos humanos, uma mulher sem esperança. E Jesus vem e oferece para ela a água da vida. Aquela mulher deixa o seu cântaro. Ela é alcançada pelo Salvador do mundo. Você já viu amor tão extraordinário quanto esse?
ele se deteve junto a um poço, esperando para salvar uma mulher. Ele hoje se detém aqui nos bancos desta igreja. Ou quem sabe um dia se deteve lá, em um banco de uma praça, para salvar você e a mim. Ele não desiste, ele nunca fracassa na busca. Tome este livro, beba da fonte. Este é o livro. A cada dia, você que está na internet, tome da palavra, coma do pão e beba da água viva que é Jesus. Aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. Você vai a Jesus. Eu quero cantar este hino para concluir. Este hino, ele tem uma mensagem extraordinária. Ele nos fala desse amor grandioso, que um dia salvou um garoto, lá, perto daquela fonte perene, a 200 metros da minha casa. Ele me salvou lá, me alcançou lá naquele lugar, paisagem bucólica. Ali, o Senhor Jesus apareceu para oferecer salvação para mim. E Ele hoje, nessa noite, aparece de novo aqui para nos oferecer essa salvação maravilhosa. Você vai deixar esse Salvador esperando por você? Beba da água viva. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Amor é esse que um dia me salvou, no meio dos meus erros estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O
Este amor hoje está inundando o seu e meu coração. Você quer recebê-lo? Eu quero convidá-lo agora para uma oração. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa história maravilhosa, essa história de salvação. Há cerca de 2000 anos atrás, junto a um poço, uma mulher que não encontrava significado e nem tinha mais esperança para a sua vida, ela tem um encontro com Jesus. Ela recebe plenitude em sua vida. Ela experimenta agora alegria, a paz do perdão, da reconciliação. Ela foi alcançada pelo Mestre dos Mestres, pelo Salvador do mundo, Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque, ainda hoje, a repetição dessa história está disponível para nós. Hoje, o Senhor quer dar significado à nossa vida. O Senhor vem a nós e nos oferece o pão da vida, a água da vida, sem que mereçamos. O Senhor vem a nós, cheios de pecados, machucados pelos problemas da vida, pelas inquietudes, pela insegurança quanto ao futuro, pelo medo. O Senhor vem e se aproxima de nós, e sem que mereçamos, o Senhor nos oferece uma salvação maravilhosa. Nós queremos, como aquela mulher, deixar o cântaro vazio da nossa existência. E agora, Senhor, alcançarmos a plenitude, um novo estágio, bebermos da fonte de água viva e nos tornarmos para outros mais também uma fonte que brota para a vida eterna. Abençoa o teu povo que aqui veio nessa noite, a cada um dos teus filhos. Dá-lhes tua graça, que eles recebam desta provisão, que eles bebam da fonte de água viva. Dá-nos uma boa noite e traga-nos de volta aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um pedido de oração que chegou até nós, que nós oremos em favor de Mário Flose, um senhor que está doente, enfermo, com câncer, pede as nossas orações. Queremos finalizar, desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso. Amanhã, então, o nosso 14º dia será pela manhã. Uma saudação especial aos nossos amigos de São Paulo, Salvador, Recife, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Arthur Nogueira, Itapevi, Eunápolis, Maringá, Charlottetown, Kerrville e Kirkland. Nós temos ainda outros lugares, mas os que nós temos aqui registrados são estes. Que a paz do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós neste sábado. Que Deus abençoe a todos.